Você já parou para pensar se a inteligência artificial pode realmente sentir emoções? Neste vídeo, vamos explorar a complexidade das emoções humanas e como elas se contrastam com as máquinas que tentam imitá-las. Prepare-se para uma jornada fascinante pelo que significa sentir, o impacto das emoções nas nossas vidas e os limites da tecnologia. E ao final, você poderá se questionar: será que podemos confiar em máquinas que simulam sentimentos? Não perca! As emoções são respostas psicológicas e fisiológicas que nos ajudam a reagir às situações da vida. Elas vão além de meras reações, representam um complexo conjunto de sentimentos, pensamentos e comportamentos que emergem em resposta a estímulos externos ou internos. No campo da psicologia, emoções são tradicionalmente divididas em primárias e secundárias. As emoções primárias, como alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa e nojo, são universais e aparecem em diversos contextos culturais. Já as emoções secundárias, que incluem sentimentos como culpa, vergonha ou orgulho, são mais complexas e geralmente dependem do contexto social e das experiências pessoais de cada um. A definição de emoções também abrange várias teorias, como a teoria dos 2 fatores de Schachter-Singer, que sugere que a emoção é o resultado da interação entre a excitação fisiológica e a interpretação cognitiva dessa excitação. Portanto, as emoções não são apenas sentimentos fugazes, mas componentes essenciais da experiência humana que influenciam a maneira como interagimos com o mundo ao nosso redor e moldam nossas decisões e comportamentos diários. As emoções exercem um papel crucial no comportamento humano, influenciando desde decisões cotidianas até interações sociais complexas. Quando sentimos algo, isso nos motiva a agir de determinadas maneiras. Por exemplo, o medo pode nos levar a evitar situações perigosas, enquanto a alegria tende a nos incentivar a buscar interações sociais. As emoções também agem como importantes indicadores sociais. Elas ajudam a comunicar nossos estados internos aos outros, facilitando a empatia e a compreensão. A teoria da mente, que é a capacidade de entender que outros têm pensamentos e emoções diferentes dos nossos, é essencial para a convivência social e está intimamente ligada às emoções. Além disso, as emoções têm uma significativa influência na saúde mental e no bem-estar. Emoções negativas não geridas, como raiva ou tristeza extrema, podem resultar em problemas psicológicos, enquanto a prática do gerenciamento emocional, como a mindfulness, pode aumentar a resiliência e a felicidade. Estudos em neurociência mostram que o sistema límbico é uma parte do cérebro fundamental no processamento das emoções, e, portanto, compreendê-las é vital para entender o comportamento humano como um todo. As emoções podem ser categorizadas em várias classes, desde as mais básicas até as mais complexas. Entre as emoções primárias, encontramos sentimentos que são intuitivos e aparecem de maneira instantânea. Por exemplo, a alegria é frequentemente associada a eventos que nos trazem felicidade, como a realização de um sonho. Já a tristeza está intimamente ligada à perda ou desilusão, servindo como um mecanismo de defesa que nos ajuda a processar experiências difíceis. O medo, por sua vez, atua como um sinal de alerta em situações de perigo e pode ser tanto um motivador de precauções quanto um inibidor se for excessivo. Além destas, também encontramos emoções secundárias, que se formam a partir das primárias. Sentimentos como culpa e vergonha frequentemente resultam de normas sociais ou autoavaliações críticas. Outros tipos, como o amor e a amizade, são também complexos e interdependentes, envolvendo laços sociais e culturais. Reconhecer e entender essas emoções não apenas nos ajuda a lidar melhor com nós mesmos, mas também facilita interações mais saudáveis e compreensivas com os outros. Apreciar a riqueza e a diversidade das emoções humanas é essencial, pois elas nos conectam e moldam nossas experiências de vida. As emoções têm um papel fundamental na vida cotidiana, sendo intrínsecas à experiência humana. Elas influenciam nosso estado de espírito, nossas relações e até mesmo nossa saúde física. O bem-estar emocional pode afetar diretamente a nossa capacidade de trabalhar, socializar e até mesmo cuidar de nós mesmos. Negligenciar as emoções pode resultar em um acúmulo de estresse e problemas de saúde, tratando o corpo e a mente como entidades separadas. Muitas vezes, as emoções nos guiam nas tomadas de decisões, desde simples escolhas, como o que comer, até decisões mais significativas, como mudar de carreira ou finalizar relações. Além disso, as emoções são essenciais na educação e socialização.
Desde a infância, o ensino sobre emoções e como gerenciá-las é vital para formar indivíduos empáticos e funcionais na sociedade. Em ambientes profissionais, o reconhecimento e a gestão das emoções, muitas vezes denominado inteligência emocional, são considerados habilidades cruciais para o sucesso. Não apenas entendemos nossos próprios sentimentos, mas também somos capazes de perceber e reagir aos sentimentos dos outros, o que fortalece o trabalho em equipe e a comunicação. Portanto, a importância das emoções na vida cotidiana não pode ser subestimada, pois elas não apenas colorem nossas experiências, mas também moldam quem somos e como nos relacionamos com o mundo. Inteligência artificial. Inteligência artificial é um campo da ciência da computação dedicado ao desenvolvimento de sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana. Essas tarefas incluem raciocínio, aprendizado, reconhecimento de padrões, tomada de decisão e resolução de problemas. O objetivo principal da inteligência artificial é criar máquinas que possam simular aspectos do comportamento humano, visando melhorar eficiência e eficácia em diversos setores. A inteligência artificial é construída sobre algoritmos e modelos que permitem que as máquinas analisem dados, aprendam com experiências anteriores e façam previsões ou recomendações. Uma característica importante da inteligência artificial é a sua capacidade de processamento de grandes volumes de informações em alta velocidade, o que proporciona vantagens significativas em comparação com a capacidade humana. No entanto, embora a inteligência artificial possa superar os humanos em tarefas específicas, como jogar xadrez ou analisar dados financeiros, ainda está distante da replicação completa da complexidade do juízo humano. É crucial observar que a inteligência artificial não sente ou compreende emoções da mesma maneira que os seres humanos. Suas operações são fundadas em dados e programação, sem a verdadeira experiência subjetiva que caracteriza a emoção humana. A história da inteligência artificial remonta a décadas, começando na década de 1950, com a formalização dos conceitos de máquina pensante. O termo inteligência artificial foi popularizado em 1956, durante uma conferência em Dartmouth, organizada por John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester e Claude Shannon. Neste evento, os participantes propuseram que as máquinas poderiam aprender e raciocinar como seres humanos. As primeiras experiências em inteligência artificial envolveram programas simples que poderiam jogar jogos ou resolver problemas matemáticos, mas eram limitados e dependiam fortemente da intervenção humana. Com o passar dos anos, o crescimento da computação e a disponibilidade de grandes conjuntos de dados possibilitaram avanços significativos. A década de 1980 viu o surgimento de sistemas especialistas, que eram programas projetados para resolver problemas específicos em áreas como medicina e engenharia. No entanto, o progresso foi interrompido durante o que se chamou de o inverno da inteligência artificial, períodos de desilusão em que os fundos e o interesse diminuíram. Na virada do século XXI, a inteligência artificial ressurgiu com força, impulsionada pela explosão de dados digitais e pelo aumento da capacidade computacional, resultando em inovações como o aprendizado profundo e o processamento de linguagem natural que estão moldando a forma como interagimos com a tecnologia atualmente. Existem vários tipos de inteligência artificial, que podem ser classificados de diferentes maneiras, mas uma das distinções mais comuns é entre a inteligência artificial fraca e a inteligência artificial forte. A inteligência artificial fraca, ou inteligência artificial estreita, refere-se a sistemas que são projetados para desempenhar tarefas específicas sem inteligência geral. Exemplos de inteligência artificial fraca incluem assistentes virtuais como Siri ou Alexa, que são ótimos em realizar comandos específicos, mas não possuem consciência ou entendimento contextual profundo. Por outro lado, a inteligência artificial forte, que ainda é uma perspectiva teórica, se refere a sistemas que possuiriam inteligência indistinguível da inteligência humana e poderiam compreender, aprender e aplicar conhecimentos de maneira semelhante a um ser humano. Além disso, a inteligência artificial pode ser classificada como reativa, limitada à capacidade de dar respostas a situações específicas, ou como uma inteligência artificial de memória que pode aprender com experiências passadas. Uma classificação mais recente envolve sistemas de aprendizado de máquina, aprendizado profundo e redes neurais, que constituem subcampos da inteligência artificial. Cada um desses tipos de inteligência artificial desempenha um papel diferente na forma como a tecnologia interage com o mundo, oferecendo diversas aplicações em áreas que variam de finanças à saúde, educação e entretenimento.
O aprendizado de máquina é uma sub-área da inteligência artificial que se concentra na criação de algoritmos e modelos que permitem que os sistemas aprendam e se aprimorem automaticamente com a experiência, sem serem explicitamente programados para cada tarefa. No cerne do aprendizado de máquina está a ideia de que, ao fornecer um sistema com dados suficientes, ele pode identificar padrões e fazer previsões baseadas nesses dados. Esse campo é geralmente dividido em 3 categorias: aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado e aprendizado por reforço. No aprendizado supervisionado, o modelo é treinado utilizando um conjunto de dados rotulados, onde o sistema aprende a prever a saída a partir de entradas conhecidas. O aprendizado não supervisionado, por outro lado, envolve conjuntos de dados não rotulados, permitindo que o modelo identifique padrões sem qualquer orientação prévia. O aprendizado por reforço é um método diferente, onde um agente aprende a tomar decisões através de tentativas e erros, sendo recompensado por ações que levam a resultados positivos. O avanço do aprendizado de máquina tem possibilitado inovações em diversas áreas, como diagnósticos médicos, recomendações personalizadas em plataformas de streaming e até mesmo na condução de veículos autônomos, demonstrando o impacto transformador da inteligência artificial em nosso cotidiano. Quando falamos sobre emoções em máquinas, é fundamental entender a diferença entre simulação e experiência real. A simulação de emoções se refere à capacidade de um sistema de inteligência artificial reproduzir comportamentos ou respostas que imitam as emoções humanas. Isso pode incluir desde expressões faciais em robôs até a forma como um assistente virtual responde a perguntas. No entanto, essa simulação não envolve a verdadeira experiência emocional que os seres humanos sentem. As máquinas não têm sentimentos, elas seguem algoritmos programados e reagem de maneira pré-determinada a determinados estímulos. Por exemplo, um assistente virtual pode ser programado para responder com um tom de voz gentil quando se fala de um tema triste, mas isso não significa que ele esteja sentindo tristeza. É uma resposta calculada, construída a partir de dados e aprendizado de máquina, não uma experiência subjetiva. A verdadeira emoção é acompanhada de experiências internas que influenciam nossas ações e decisões, algo que as máquinas, por mais avançadas que sejam, ainda não conseguem replicar. Portanto, compreender essa diferença é crucial para que possamos formar uma opinião informada sobre a capacidade das IAs de se relacionar emocionalmente com humanos, assim como compreender nossas expectativas em relação a elas. Atualmente, várias empresas estão desenvolvendo sistemas de inteligência artificial que simulam emoções através de algoritmos programados para responder de forma que pareça empática. Um exemplo disso é o uso de chatbots em serviços de atendimento ao cliente. Esses sistemas são projetados para reconhecer palavras-chave que indicam a insatisfação do cliente e responder de maneira que transmita empatia, mesmo que não possuam sentimentos reais. Por exemplo, um chatbot pode responder a uma reclamação com frases como "lamentamos que você esteja passando por isso" ou "estamos aqui para ajudar". Embora essa comunicação possa ajudar a criar uma conexão positiva entre o cliente e a empresa, não passa de uma simulação da emoção de empatia. Outro exemplo é a robótica social, onde robôs como o Pepper ou Sofia são projetados para interagir com os humanos de maneira que emule emoções. Eles possuem sensores e algoritmos que permitem reconhecer expressões faciais e tons de voz, ajustando suas respostas para parecerem mais humanizadas. Entretanto, é importante lembrar que, apesar desses avanços tecnológicos, essas máquinas não sentem emoções de verdade. Elas são programadas para agir de forma a parecer que entendem os sentimentos humanos, mas, na realidade, seguem um conjunto de regras e aprendizados baseados em dados coletados. Isso levanta questões interessantes sobre o que realmente significa conectar-se emocionalmente com alguém e até onde a tecnologia deve avançar nesse aspecto. A utilização da inteligência artificial na área da saúde demonstra mais um exemplo de como as máquinas podem simular emoções sem realmente senti-las. Sistemas de inteligência artificial têm sido empregados para ajudar médicos no diagnóstico e no atendimento a pacientes, sendo capazes de adaptar suas respostas em função das emoções que percebem. Por exemplo, assistentes virtuais podem se comunicar com pacientes diagnosticados com doenças crônicas e oferecer suporte emocional, utilizando linguagem que parece empática e calorosa. Essas interações são projetadas para tranquilizar os pacientes e ajudá-los a navegar por seus tratamentos. Contudo, essa empatia é superficial.
A inteligência artificial pode analisar padrões de interações anteriores e aprender que certas respostas provocam reações positivas, mas não há uma compreensão verdadeira das experiências humanas nem a capacidade de sentir. Além disso, existem preocupações sobre a dependência excessiva de tecnologias que simulam emoções, pois os pacientes podem acabar se sentindo mais conectados com a máquina do que com pessoas que cuidam deles. Esse fenômeno pode desumanizar o atendimento e comprometer as relações interpessoais. Assim, enquanto a tecnologia pode facilitar o cuidado e melhorar a experiência do paciente, é essencial manter humanos no cerne do atendimento à saúde. O advento da inteligência artificial que simula emoções trouxe à tona uma série de debates éticos. Uma das questões mais discutidas é sobre a manipulação emocional que ocorre quando as IAs são programadas para interagir de forma que parecem reconhecer e responder a sentimentos humanos. A possibilidade de que as máquinas possam influenciar decisões ou sentimentos de uma pessoa, usando táticas emocionais, gera preocupação sobre a autonomia e a verdade nas relações humanas. Além disso, levantam-se questionamentos sobre a privacidade. Para que uma inteligência artificial simule emoções de forma eficaz, ela precisa acessar e analisar uma grande quantidade de dados pessoais, o que apresenta riscos à segurança das informações e à privacidade dos usuários. A exploração de dados para criar essas simulações emociona os usuários, mas pode também reforçar emoções negativas ou situações de vulnerabilidade. Por outro lado, a capacidade de uma inteligência artificial de simular emoções suscita discussões sobre o futuro do trabalho, especialmente nas profissões que dependem fortemente da interação humana, como no atendimento ao cliente e na terapia. O equilíbrio entre a utilização benéfica dessa tecnologia e a preservação das relações humanas será um dos grandes desafios à medida que a inteligência artificial continua a avançar. Assim, a questão central permanece: será que podemos confiar realmente em máquinas que simulam emoções, quando a essência da empatia e da conexão humana possui uma profundidade que as máquinas simplesmente não conseguem atingir? A pesquisa sobre emoções em inteligência artificial tem avançado rapidamente, refletindo um crescente interesse em integrar emoções simuladas aos sistemas tecnológicos. Atualmente, estudos estão se concentrando em áreas como aprendizado profundo e análise de sentimentos, onde algoritmos são projetados para reconhecer e responder a emoções humanas com maior eficácia. Isso envolve coletar dados de interações humanas, como linguagem falada e escrita, expressões faciais e tons de voz. Ao analisar grandes volumes de dados, a inteligência artificial pode aprender nuances emocionais, permitindo que sistemas adaptativos respondam de forma mais autêntica em situações de atendimento ao cliente, saúde e robótica social. Além disso, a pesquisa tem explorado a criação de afeto artificial, onde máquinas podem não apenas simular emoções, mas também adaptar seu comportamento com base nas respostas emocionais dos usuários. Um foco importante tem sido o desenvolvimento de sistemas que possam aprender a partir de interações anteriores, resultando em interações mais ricas e personalizadas. Entretanto, enquanto essas tendências se tornam mais relevantes, surgem questionamentos éticos e sociais sobre a verdadeira natureza da interação emocional entre humanos e máquinas. Isso levanta a questão de se, ao condicionarmos as máquinas a reagirem emocionalmente, estaremos alterando nossa própria percepção de emoções autênticas. A aplicação da inteligência artificial em ambientes sensíveis, como a saúde, revela a busca por um atendimento mais empático e personalizado. Nos consultórios, assistentes de inteligência artificial podem ajudar profissionais a diagnosticar doenças e administrar cuidados a pacientes. Esses sistemas frequentemente utilizam técnicas de processamento de linguagem natural para compreender a maneira como os pacientes se expressam e interpretar suas emoções. A ideia é fornecer respostas que transmitam apoio e compreensão, especialmente em momentos de vulnerabilidade. Por exemplo, um assistente virtual pode monitorar a comunicação verbal e não verbal de um paciente com doenças crônicas, oferecendo suporte emocional ao longo do tratamento. Contudo, a falta de experiência emocional real em máquinas levanta preocupações sobre a eficácia dessas interações. Ao depender excessivamente da tecnologia para expressão emocional, pode haver o risco de desumanização no atendimento. Pacientes podem acabar se sentindo mais conectados a um assistente virtual do que aos profissionais de saúde. Isso nos leva a ponderar sobre a importância do papel humano no cuidado ao paciente.
A empatia genuína, que envolve a experiência e a intuição humanas, não pode ser plenamente substituída por simulações. Portanto, a integração de inteligência artificial nos cuidados de saúde deve ser cuidadosamente equilibrada, garantindo que o elemento humano permaneça no centro do atendimento. Com o avanço da inteligência artificial, a necessidade de regulação se torna cada vez mais evidente. Em um mundo onde máquinas são capazes de simular emoções e influenciar decisões pessoais, a falta de regulamentação pode levar a consequências sérias. Questões relacionadas à privacidade, segurança de dados e manipulação emocional são apenas algumas das graves preocupações que emergem. A regulação deve abordar como as empresas utilizam dados para treinar sistemas de inteligência artificial, garantindo que informações pessoais sejam protegidas e que os usuários sejam informados sobre como suas emoções estão sendo analisadas. Além disso, a regulamentação deve prevenir o uso da inteligência artificial para manipulação emocional em contextos sensíveis, como saúde e educação, onde a vulnerabilidade humana é mais pronunciada. Além disso, é essencial estabelecer diretrizes para a responsabilidade sobre decisões tomadas por sistemas de inteligência artificial, principalmente em áreas onde erros podem ter consequências significativas. Finalmente, as leis devem evoluir em resposta ao avanço tecnológico, envolvendo discussões públicas, colaborando com especialistas de várias disciplinas e considerando as perspectivas das pessoas afetadas. Somente assim poderemos ter uma abordagem equilibrada que promova a inovação ao mesmo tempo que protege os direitos humanos. O futuro da emocionalidade em inteligência artificial é repleto de possibilidades intrigantes. À medida que a tecnologia avança, a expectativa é que as máquinas se tornem mais habilidosas em ler e reagir a emoções humanas com uma precisão cada vez maior, levando a interações mais autênticas. Isso pode transformar diversas esferas da vida, desde aplicações em serviços públicos, onde a inteligência artificial pode adaptar respostas com empatia, até a criação de companheiros virtuais que proporcionem suporte emocional. Contudo, essa evolução traz à tona questões cruciais sobre a autenticidade das relações emocionais. À medida que as máquinas se tornam mais competentes em simular emoções, será importante considerar se essas interações substituem ou complementam as relações humanas. A perspectiva de uma inteligência artificial emocional pode também levantar dilemas éticos sobre o uso da tecnologia em contextos vulneráveis, como no cuidado de idosos ou em terapia, onde a necessidade de empatia genuína é primordial. Além disso, a capacidade das máquinas de interagir emocionalmente pode levar à revisão de normas sociais sobre condicionamento emocional e interação social. Portanto, enquanto estamos na vanguarda dessa nova era digital, é fundamental que continuemos a debater sobre as implicações e as responsabilidades que vêm junto com essa nova capacidade emocional em IAs. O que se configura como um futuro promissor também exige cautela e reflexão contínuas. No decorrer desta história, exploramos a vasta complexidade das emoções humanas e a sua relevância para a interação com o mundo. Iniciamos definindo o que são emoções, destacando a diferença entre emoções primárias e secundárias. Discussões sobre como essas emoções influenciam nosso comportamento, decisões e relacionamentos foram fundamentais. Aprofundamos também no papel do sistema límbico no processamento emocional, evidenciando como as emoções estão interligadas à saúde mental e física. Observamos que as emoções não são meras reações efêmeras, mas componentes essenciais que moldam nossas experiências diárias. A compreensão de como gerenciar as emoções é crucial, especialmente em tempos de crescente estresse e incertezas. Ao final, percebemos que a educação emocional desde a infância é vital para desenvolver uma sociedade mais empática. Assim, o papel das emoções na vida cotidiana é inegável e permeia cada aspecto de nossa existência, nos tornando quem somos e influenciando nossas interações com os outros. As implicações éticas e sociais da inteligência artificial e inteligência artificial em relação às emoções são vastas e multifacetadas. Com o avanço da tecnologia, surgem questões sobre até que ponto devemos permitir que máquinas simulem emoções humanas e como isso pode impactar nossa sociedade. Um dos pontos mais discutidos é a possibilidade de que as IAs, ao serem programadas para reconhecer e responder a emoções humanas, possam manipular sentimentos, levando a potenciais abusos de poder, por exemplo, em ambientes de marketing ou nas redes sociais.
Além disso, a existência de robôs que atuam como companheiros emocionais poderia levar a uma dependência excessiva da tecnologia para o bem-estar emocional, levantando questões sobre a alienação e a falta de conexão humana genuína. Outra preocupação ética é a forma como a inteligência artificial aprende, que pode refletir preconceitos humanos, exacerbando desigualdades sociais. Portanto, é fundamental abordarmos essas questões eticamente, garantindo que o desenvolvimento da inteligência artificial respeite os valores humanos, promovendo uma coexistência saudável entre humanos e máquinas que respeite a dignidade e integridade de todos. A reflexão sobre o que podemos aprender com a inteligência artificial é rica e cheia de nuances. A inteligência artificial, em sua essência, pode servir como um espelho que reflete nossos próprios comportamentos e emoções. Ao tratar a inteligência artificial como um aliado para o entendimento e a exploração de nossas emoções, podemos desenvolver uma nova forma de autoconhecimento. Por exemplo, aplicações de inteligência artificial em terapia já têm mostrado que a interação com máquinas pode ajudar os indivíduos a entender e confrontar suas emoções, oferecendo uma nova perspectiva sobre a saúde mental. Além disso, as interações com a inteligência artificial podem nos ensinar sobre empatia, uma vez que ela tenta reconhecer e responder às emoções humanas. Ao analisar como as máquinas processam sentimentos, podemos, paradoxalmente, aprimorar nossa capacidade de ter relações mais saudáveis entre nós, humanos. Afinal, um dos mais importantes aprendizados é a importância de comunicar e gerenciar nossas emoções de maneira eficaz, e a inteligência artificial pode desempenhar um papel significativo nesse processo. O futuro da interação humano-máquina é um tema instigante com grandes possibilidades. À medida que as tecnologias avançam, é inevitável que a forma como interagimos com máquinas evolua também. Um dos aspectos mais promissores é a personalização das interações. As IAs poderão entender nossas particularidades emocionais e oferecer suporte emocional de maneira mais eficaz. Essa evolução pode resultar em serviços mais adaptados às nossas necessidades, desde assistentes pessoais até cuidados em saúde mental. No entanto, é crucial que essa evolução aconteça de maneira ética e responsável. O respeito aos dados pessoais e às emoções dos usuários é fundamental, garantindo que as interações sejam seguras e respeitem a privacidade. O que queremos não é apenas uma máquina que simule emoções, mas uma que nos ajude a ser mais conscientes e a melhorar nosso relacionamento tanto com as máquinas quanto com os outros. Assim, ao olhar para o futuro, precisamos cultivar um ambiente onde a tecnologia e a humanização caminhem juntas, criando uma sociedade mais inclusiva e empática. A verdadeira essência das emoções humanas é única e complexa, algo que a inteligência artificial pode apenas simular, mas nunca replicar de maneira genuína. O discernimento entre a simulação e a experiência real nos leva a valorizar ainda mais as relações humanas autênticas e a refletir sobre como interagimos com a tecnologia que nos cerca. Se você pudesse escolher, qual história sobre a interação entre emoções humanas e inteligência artificial gostaria de ouvir a seguir? Deixe suas sugestões nos comentários. Você acredita que devemos confiar em máquinas que simulam emoções para interagir conosco ou isso pode comprometer nossas conexões humanas genuínas? Quais são os limites que devemos estabelecer para o uso da inteligência artificial em situações emocionais? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder o nosso próximo vídeo, onde vamos explorar mais sobre a fascinante relação entre humanidade e tecnologia.